tudo bem? A coesão textual desempenha um papel essencial na clareza e compreensão de um texto. Por meio do uso adequado de recursos de coesão, escritores podem estabelecer conexões lógicas entre as ideias, tornando o texto coeso e coerente. A compreensão e o domínio desses recursos são essenciais para conduzir ou produzir textos coesos, coerentes e de qualidade. Ao aplicar essas estratégias de coesão, os escritores podem garantir que suas ideias sejam transmitidas de maneira clara e compreensível, facilitando a interação com os leitores e aumentando a efetividade da comunicação textual. Neste podcast serão explorados alguns dos principais recursos de coesão textual, apresentando exemplos e citações de especialistas. O primeiro é a referenciação, que é um recurso de coesão que permite a retomada de termos ou ideias previamente mencionados no texto. Essa retomada pode ocorrer por meio de pronomes, expressões referenciais ou repetição de palavras. De acordo com Baumgartner e Dressler, a referenciação é fundamental para estabelecer a coesão em um texto. Por exemplo, a frase "a sustentabilidade é um tema urgente nos dias de hoje. É necessário adotar medidas para preservar o meio ambiente. Para isso, devemos reduzir o consumo de recursos naturais." Nesse exemplo, a palavra "isso" retoma a ideia de preservar o meio ambiente, estabelecendo uma conexão coesa entre as frases. O outro são os conectores, que são elementos linguísticos que estabelecem conexões entre frases, orações ou parágrafos, indicando relações de causa, consequência, oposição, comparação, entre outras. Eles contribuem para a coesão textual, ajudando a organizar as informações e a mostrar a relação entre os diferentes elementos do texto. Segundo Neves, os conectores são importantes mecanismos de coesão, pois orientam o leitor na compreensão das relações entre as partes do texto. Por exemplo, uma frase de exemplo, A chuva estava intensa, portanto, decidimos adiar o passeio. Nesse exemplo, o conector portanto indica uma relação de consequência entre a intensidade da chuva e a decisão de adiar o passeio. O outro recurso é a elipse, que é um recurso de coesão em que se omite um termo facilmente identificável pelo contexto. Isso evita a repetição desnecessária de palavras ou expressões. Segundo Halliday e Hassan, a elipse é um mecanismo eficaz para a coesão textual, pois economiza espaço e torna o texto mais conciso. Uma frase de exemplo: João comprou uma maçã e Maria uma pera. Nesse exemplo, o verbo comprou ele é elidido na segunda oração, ou omitido, pois é facilmente inferido pelo contexto. João comprou a maçã e Maria comprou uma pera. É importante ressaltar que a coesão textual não se resume apenas aos recursos mencionados aqui, mas abrange uma ampla gama de estratégias linguísticas e discursivas. Explorar e dominar esses recursos pode aprimorar significativamente a qualidade da escrita, tornando-a mais eficiente na transmissão de informações e na comunicação de ideias. Em resumo, a coesão textual é fundamental para a clareza e compreensão de um texto. Através da referenciação, conjunções, elipse,
hipônimos, entre outros, né? Muitos que aqui nem foram citados, né? Então, os escritores podem estabelecer conexões lógicas entre as ideias e manter a progressão textual, né? E por aí vai. Ao utilizar esses recursos adequadamente, é possível criar textos coesos, coerentes e de fácil compreensão. Ok? Por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.